Queria falar nessa noite sobre a bênção da obediência. Repita comigo, a bênção da obediência. O livro de Deuteronômio é um grande apelo pastoral ao coração do povo. Ali você está vendo Moisés diante de uma nova geração essa que não tinha vivido aquilo que viveram os seus pais, aquelas lutas durante o deserto. Então, aqueles haviam morrido e agora uma nova geração está para entrar na terra prometida. Portanto, Moisés está relembrando as palavras do Senhor para que ninguém se esqueça do caminho da fidelidade ao Senhor. Então ele está dizendo: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então ele está dizendo: olha, existe aí um vínculo, existe aí uma contrapartida. Para que isso aconteça, você precisa meditar, ouvir, beber de balde, como você queira, com a palavra do Senhor. A bênção só vai te alcançar na medida em que você mergulha na palavra, está vinculado à palavra. Não tem como fazer campanha em desobediência. Por isso eu coloquei a bênção da obediência. Não tem como ler a palavra e ficar alheio àquilo que Deus tem para nós. Da mesma forma, assim como houve essa geração que ia entrar na terra prometida, da mesma forma nos dias atuais, muitos estão querendo bênção, muito parecido com aquele povo que queria entrar numa terra que mana leite e mel. A bênção estava ali do ladinho deles, mas pouco querem o caminho estreito que Jesus falou que nós precisamos andar. Irmãos, tudo que nós temos é bônus. O que o Senhor prometeu para mim e para você é uma cruz. O Senhor está dizendo: toma a sua cruz e siga-me. Então, o que eu tenho? Uma cruz, e o Senhor está dizendo que essa cruz, ela tem que fazer parte da minha vida. A cruz não é, como muitos dizem, né? Não é a sua esposa. Eu falei ontem no encontro de liderança, que uma pessoa tinha dito, foi apresentar o pastor e falou assim: pastor, eu quero te apresentar a minha cruz. Aí apresentou a esposa dele. Então, ou seja, isso não é cruz, quem dera se fosse. Cruz é algo, algo que você precisa carregar. Cruz não é problema. Para de vincular a cruz ao problema. Às vezes você está passando por um problema, estou num momento muito difícil, a cruz está pesada, só porque você está endividado, comprou demais, aí você vincula a cruz. A cruz não é isso. A cruz é algo que eu preciso renunciar. Você sabe o que significava a cruz? A cruz significava que aquele homem iria mortificar a sua carne. Então, cruz é mortificação da carne. Tinha uma missionária da Junta de Missões Nacionais, Vaulice Milhões, ela tem uma frase que é atribuída a ela. Ela fala assim: a nossa carne, ela nunca se converte, ela todo dia tem que ir para a cruz. Se tem uma coisa que tem que ir para a cruz, é a nossa carne, todo dia. Uma frase atribuída a Vaulice Milhões. Então, a bênção que Deus quer nos dar é muito mais, é a bênção vinculada à obediência. Porque a cruz, em vez de ser sinônimo de problema, imagina que é sinônimo de fidelidade, que a Bíblia diz que Jesus foi fiel até o final, até a morte e morte de cruz. Deus nunca vai separar bênção, promessa da desobediência e falta de obediência. Então, promessa e obediência, elas andam
de mãos dadas, quer ser bem-sucedido nesse ano de 2026, viva em obediência. Obediência aos dízimos, obediência às leis do Senhor, obediência vivendo de maneira regrada. Então, viva em obediência. E nessa noite eu gostaria de apresentar 3 verdades que eu separei aqui sobre a bênção da obediência. 3 somente. Em primeiro lugar, a obediência começa com ouvir a palavra de Deus. Olha o que o texto diz. O verso 28, verso 1. Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus. Quanto tempo você não está conseguindo, há quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Há quanto tempo? Às vezes, você vem num culto, Deus fala com todo mundo, as pessoas saem e você nem tchan, sai distante. E o Senhor falou, houve um derramar, mas aquilo não te alcançou, porque os nossos pecados fazem separação de Deus. Então, em primeiro lugar, nesta noite, eu gostaria de convidar você a ouvir atentamente a voz do teu Deus. Vamos lá? Só a primeira parte, leia comigo. E será... Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Só até aí. Obedecer é aprender a ouvir. Eu obedeço quando eu aprendo a ouvir. Se você não consegue ouvir a sua mãe, ouvir o seu pai, ouvir o seu professor, ouvir o seu líder, ouvir o seu pastor, ouvir a sua esposa, ouvir o seu marido, se você não consegue ouvir, você não vai conseguir obedecer. A obediência está vinculada a atentamente ouvir a voz de Deus. Observe que não é escutar. Você está aqui, tem um silêncio, eu estou escutando um ventilador que o João deixou ligado ali, eu estou escutando uma criança falando, eu estou escutando algumas coisas, mas não estou entendendo nada, eu escuto. Ouvir é muito mais do que escutar. Ouvir é você entender, é você dar atenção. Então a Bíblia diz que a primeira coisa é você... Para obedecer, a primeira coisa é você aprender a ouvir. O coração que não ouve, não obedece. Você não consegue ouvir Deus com o coração. O Senhor está falando, mas você está distante. Você não consegue ouvir Deus falar. E o coração que não obedece, não pode usufruir, não pode se alimentar daquilo que Deus preparou. Ele preparou para nós, ainda nos dias atuais, espiritualmente, materialmente, um local que mana leite e mel, ainda está em vigor. Ele separou para nós, mas o foco é ouvir atentamente. Ouvir atentamente, então, é algo que você precisa aprender a fazer isso com o coração. Ouvir atentamente vai exigir um foco espiritual, ou seja, o mundo fala alto, a carne grita, o inimigo sussurra. Entretanto, Deus fala com clareza quando você fica em silêncio e permite que Ele fale. Quem aprender a ouvir, vai viver guiado por Deus. O Senhor vai te guiar. Esse lugar será maravilhoso, se ouvirdes atentamente a voz do Senhor. Então, ou seja, eu ouvindo, sabe a ovelha que ouve Deus falando? Então, a ovelha escuta a voz do pastor. A ovelha sabe que Deus está falando. Deus nessa noite está falando com clareza para você, que está acalmando aí o barulho no seu interior. Quantas vezes você chega aqui na igreja, aqui no culto, e existe um barulho no seu interior.
Eu falo que algumas vezes passei por problemas tão grandes que o meu coração me atrapalhava a dormir. Como é que é isso? Eu vou arrancar meu coração fora? Eu morro. Mas eu lembro que eu deitava e eu sentia no colchão, bufo, bufo, batendo. Meu coração me atrapalhava a dormir. Eu tive que pedir, Senhor, misericórdia, jogue a tua paz. João 14, 27. Esse versículo está gravado no meu coração. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então o que está havendo, Senhor? Por que eu não estou usufruindo disso? Quem aprende a ouvir é guiado, não é perdido. Quem aprende a ouvir vai conseguir discernir a voz de Deus. Ele sabe para onde ir, quando parar, quando agir. Ele sabe a direção. Não tem confusão humana, porque o Senhor quer nos dar direção. E a obediência, a bênção da obediência, em primeiro lugar, passa em ouvir a voz de Deus. Então, a bênção da obediência, em primeiro lugar, repita comigo, requer ouvir a voz de Deus. Vamos lá? Em segundo lugar, a bênção da obediência exige cuidado diário com a vontade de Deus. Olha aqui que ele diz aqui nesse versículo, Deuteronômio 28, 1. Pode botar, irmão? Irmã Lília. Deuteronômio 28, se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, aí diz assim, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Repita comigo. Tendo cuidado. Então, ou seja, em segundo lugar, exige cuidado diário com aquilo que Deus está me dando, com a vontade que o Senhor tem para a minha vida. Tendo cuidado de guardar. Cuidado significa uma atenção específica. Se você tem algo de valor, você tem que ter cuidado com essa coisa de valor. Às vezes a gente pega um objeto e guarda que nem mesmo a gente sabe onde guardou. E se for algo de valor, como é que eu faço? Então, cuidado significa, o texto está me pedindo, ter cuidado de guardar todos os mandamentos, e esse cuidado é saber, é guardar mesmo no meu coração, para que não seja roubado. Jesus, ele conta a história de que um homem estava semeando na terra. Uma semente caiu em pedregulho, outra semente caiu no solo mais duro, e outro caiu em boa terra. Então ele está dizendo, olha, Jesus, ele conclui essa parábola dizendo, cuidado, porque tem aqueles que roubam a semente. Você está ouvindo a palavra de Deus, às vezes aqui, às vezes você está saindo ali para ir embora, um abençoado, alguém fala alguma coisa e pum, você pronto. Aquilo tira a sua alegria, tira a sua concentração, e aquilo que estava fazendo lugar no seu coração, ele não existe mais, você só vai compartilhar os problemas. Tendo cuidado significa observar. Tendo cuidado significa um ato de dedicação. Ter cuidado para guardar exige dia após dia. A obediência verdadeira não seleciona mandamentos. Esse eu cumpro, esse eu não cumpro. Esse eu cumpro, esse eu não cumpro. Eu fui seminarista na igreja Batista do Engenho Novo. Ali era o pastor José de Souza Marques. Quando eu fui para o seminário, ele já havia morrido, mas tive a oportunidade de ouvi-los algumas vezes. E o pastor José de Souza Marques, ele dizia algo interessante, ninguém quebra um mandamento. Você não quebrou só um mandamento. Antigamente os jovens mandavam uma carta dizendo, pastor, peço desligamento da igreja porque quebrei
o 7º mandamento. Aí eu adulterei, eu tive uma relação extraconjugal. Mas quem quebra um mandamento, quebrou tudo, desonrou pai e mãe, entristeceu o Espírito Santo, quebrou tudo. Então, a Bíblia diz, eu preciso ter cuidado diário com a vontade de Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Todos. Obediência, não de maneira parcial, mas num conjunto. A parcialidade, ela vai gerar uma ilusão muito grande. E a obediência, ela vai me convidar a uma plena transformação. Quando o coração se dedica a ter cuidado diário, a caminhar de forma madura, quando você está entendendo que você tem que fazer escolhas, e as escolhas começam, eu tenho um relacionamento, umas amizades, mas eu estou vendo que isso não está bom para mim, eu preciso abrir mão daquelas amizades, porque aquilo não é benéfico, então eu não posso permitir dar brecha para que eu seja atingido. O coração, ele precisa ter uma dedicação diária na caminhada madura diante do Senhor. Não faça o que dá certo, faça o que é certo. Repita comigo, não faça o que dá certo. Às vezes nós queremos fazer o que dá certo. Isso dá certo, vou fazer. Não. Esse dá certo, mas um dia vai cair. Um dia a casa cai. Terceiro e último lugar, o lugar da obediência vai abrir portas que a força humana não abre. O lugar da obediência vai abrir portas que a força humana não abre. Olha aqui, o versículo está ali, não sei se você vai entender, identificar o que eu identifiquei nesse versículo. Primeiro, se ouvirdes a voz de Deus. Então, para que essa bênção, para que eu seja abençoado, eu preciso ouvir a voz do Senhor, eu não posso abrir mão. Tendo cuidado de guardar os mandamentos, eu preciso guardar os mandamentos. E terceiro, a Bíblia diz, esse versículo traz esse ensinamento, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Não é sobre uma, não. O Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Vamos lá? O Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. A exaltação vem do Senhor. Eu não posso permitir. Esforço humano não vai conseguir essa exaltação do Senhor. Muitos tentam subir por atalhos, mas é Deus que levanta aquele que Ele deseja honrar pela sua palavra. Deus quer nos honrar, Ele quer nos exaltar. A exaltação vem do Senhor. A obediência vai nos colocar no lugar onde o favor divino vai nos alcançar. Amém? Obediência vai nos colocar no lugar divino onde a obediência a bênção vai nos alcançar. Quando o coração anda por caminhos certos, quando a minha vida está no caminho certo, a Bíblia diz que Deus vai abrir porta que ninguém poderia imaginar. Ele está dizendo, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Um exemplo é José, aquele homem na cadeia. Aquele homem, ele estava ali cuidando da casa de Potifar. Existe aquela situação, aquele homem vai para a cadeia. Na cadeia, em todo momento você vai ouvir dizendo, o texto de Êxodo diz assim, o Senhor era com José, o Senhor era com José, o Senhor fez toda a diferença. Mas o Senhor era com José, mas ele era escravo na casa de Potifar, não interessa, mas o Senhor era com José. O Senhor era com José, mas ele estava preso, mas não importa, o Senhor era com José.
E todo lugar que ele chegava, na casa do Potifar, o homem enriqueceu, ele foi muito abençoado, porque a bênção da obediência de José alcançou o Potifar. A bênção da obediência de José alcançou a prisão. Os presos foram abençoados, os carcereiros foram abençoados, porque esse homem era uma pessoa que aprendeu a obedecer. Nessa noite, permita que o Senhor te exalte. O Senhor teu Deus te exaltará. Quando? Quando? Se eu ouço a voz do Senhor, eu tenho cuidado de guardar os mandamentos, como o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, só ela vai fazer com que eu não peque. E terceiro e último lugar, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Fique de pé para fingir que está acabando. Repita comigo, quem obedece, descobre que a bênção é resultado. Um resultado, irmão, não natural. A bênção, ela é um resultado de vidas rendidas aos pés do Senhor. Obediência é o caminho mais seguro da vida cristã. Então, recapitulando, a obediência começa com você ouvindo a voz do Senhor. A obediência, ela continua, ela começa com você ouvindo, ela continua com você guardando os mandamentos do Senhor. Então, começa com você ouvindo, em segundo lugar, você guardando, e terceiro, a obediência termina, o resultado da obediência será você recebendo as bênçãos das mãos do Senhor. Irmãos, a obediência é algo que eu e você precisamos lutar. Ah, mas a igreja tal faz, o pastor tal faz, o irmão faz, o não sei quem faz. O seu alvo é Cristo. Ele é Cristo. Quem escolhe obedecer, descobre que a bênção sempre vai correr atrás de você. Essas bênçãos te alcançarão. Vou chamar aqui o ministério de louvor, vamos adorar o Senhor. Você lembra de Samuel? A Bíblia diz que Samuel 15, 22, o Samuel fala, dizendo para Saul, que Deus não tinha prazer em holocausto, mas o Senhor, Ele queria que houvesse obediência. Ah, Senhor, eu fiz isso porque eu queria apresentar um sacrifício. Ele disse, não, nada disso. Antes do sacrifício, que Deus quer? Obediência. Vamos lá, vamos ler? Porém, que Deus possa completar essa palavra no seu coração. Para você dizer assim, Joffre está aí, ele vai dizer assim, mas esse é o Antigo Testamento, pastor. Então toma aqui o Novo Testamento. João capítulo 14, 21. Quem me ama, João 14, 21. E aí nós vamos estar adorando ao Senhor. Vamos lá. Toda a igreja. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, essa é a palavra de Deus para o seu coração. A bênção da obediência. Que Deus complete essa palavra em nossos corações. Amém.